Começa agora o podcast Valorizar com os meus grandes amigos e o objetivo é que cada um de nós aprenda sobre valorização pessoal e profissional. Tenho a honra aqui de conversar com duas pessoas que me ajudam na minha carreira e também na minha vida pessoal a eu ser melhor. Esdras, quem é você? Bem, sou professor da USP, no Instituto de Psicologia, sou membro da Academia Paulista de Psicologia. Esse é um detalhe, porque é onde se concentra a minha atividade, fora da USP, onde se concentra mais, por isso eu a cito. E tenho um consultório para atendimento de pacientes, trabalho bastante também com executivos. E juntos nós três temos, né, de vez em quando, temos alguns trabalhos em empresas. Vocês muito mais, eu até mesmo pela função de psicólogo, menos, mas vocês na linha de frente da comunicação, com certeza são parâmetros muito mais fortes e eficientes para o trabalho com empresas. Bom, vamos poder também conversar e com certeza ajudar várias pessoas que estão ouvindo e assistindo. Leni, quem é você? Bom, eu sou amiga da Cláudia, amiga do Esdras, Sou fonoaudióloga, sou mestre, sou doutora, assim como Esdras, certo, Esdras? E a Cláudia. E me voltei bastante para a área da comunicação. Hoje eu costumo brincar que eu atendo as duas pontas da reportagem, né? O jornalista de um lado, então atuo junto a jornalistas há bastante tempo, e na outra ponta, a pessoa de relevância na sua área de atuação, que geralmente é procurada para dar entrevistas e que quer adequar, melhorar, desenvolver a sua comunicação. Então tem políticos, tem atletas, tem empresários, tem porta-vozes de empresas e por aí vai. São os dois pontos que eu mais lido. Eu trabalho com comunicação e liderança e tenho lá na Rádio CBN, né, o quadro Comunicação e Liderança todas as quintas-feiras. Ô Esdras, mas você é um super conhecedor das emoções humanas e nós, fonoaudiólogas, a gente teve o prazer de ter contato com você por conta disso, não é? E nas emoções, nas atitudes, é que tem muito, muito da valorização. Como é que a gente, nesses tempos atuais, tão confusos, não é? No comportamento, com as emoções afloradas, nesse período até pós-pandemia, o que você sente? O que você tem para ensinar para a gente sobre esse conceito de valorização? Pois é. Antes disso, eu acho que ainda vale um outro adendo. É que você é um super conhecedor. Bom, não vou entrar em menor valorização do meu conhecimento. Por favor, Mas vou dizer que super conhecedor eu não sei. Se formos olhar precisamente, a Leni, por exemplo, tem um trabalho, tem até livros publicados sobre emoções, não é? Então, se a gente for pegar esse predicado de super conhecedora, a gente passaria para ela e para você. Mas tudo bem. Eu tenho mais idade, portanto, fui de uma época em que existia um sabonete Vale Quanto Pesa. Não sei se alguém lembra disso. Desde então eu tenho preocupado com o meu peso e tentado emagrecer porque esses conceitos e esses valores mudaram. Hoje se valoriza muito mais o cuidado corporal, a estética, saúde, e né? toda a saúde. Isso vale também para o profissional, né? Saúde no sentido geral, concordo. Então isso vale também para o profissional. Eu acho que há que sim cuidar. Eu vou começar pela parte do corpo. Há que cuidar do corpo e da saúde, porque se você vai a um cardiologista em que ele é obeso, fuma, bebe, né, vive no nível de estresse corporal intenso,
não pratica nenhum exercício físico. Naturalmente que ele desvaloriza a sua profissão e a sua especialidade. Uma vez que na cardiologia eles prezam por um estilo de vida saudável onde esses itens não estão presentes. Então, valorização é um tema importantíssimo, porque já a criança começa bem cedo a se valorizar. Quando você diz assim, filho, amarra o sapato, e ele diz, eu não quero. Quando ele diz eu não quero, ele está se valorizando, ele está construindo um ego capaz de enfrentar as imposições sociais. Então, ele faz isso de uma forma espontânea, saudável, vamos dizer inconsciente, mas que pertence ao crescimento, ao desenvolvimento dela como um ser que quer ter algum valor. Uma independência, né? Uma independência. Então, em todos nós existe isso. Ninguém gosta muito de ser anônimo. E Leni estava agora há pouco falando de quanto isso está, né? Quantos o Brasil tem? Quantos? Influenciadores. Estávamos conversando, né, antes da gente começar a gravação, que a gente vive no país dos influenciadores. 500 mil brasileiros têm mais de 10 mil seguidores, que é a classificação que se faz para considerar que a pessoa está influenciando, quando ela tem mais de 10 mil influenciadores, ou melhor, seguidores, não é? E é uma profissão que cresce cada vez mais, as pessoas estão absolutamente interessadas em fazerem isso. Eu acredito que é a substituição lá atrás do menino que queria ser jogador de futebol, da menina que queria ser modelo. Hoje os jovens querem ser influenciadores. É um dado muito forte. 75% dos jovens, Esdras, brasileiros querem ser influenciadores. Pois é, isso é uma autovalorização, mas que também tem o eco, encontra o seu eco na sociedade que o valoriza como um influenciador. Exatamente. E é aí que mora o perigo, né, minha gente? É aí que mora o perigo. Eu pergunto sobre esse ajuste do ego. Se essa valorização, ela pode ficar exagerada, como muitas vezes a gente vê na internet. Super valorizada, né? Certo? Aí na psicologia a gente vai falar de narcisismo, que é quando então a pessoa se valoriza e se acha tão belo, tão perfeito, tão grande, tão influenciador, maravilhoso, que perde a noção de si mesmo, né? A perfeita visão do seu ego, da sua capacidade, do seu conhecimento. E isso eu sinto muito nos dias atuais, porque a internet, ela possibilita um conhecimento vasto, certo? Amplo. Eu posso digitar o que eu quiser, eu tenho acesso. Nem sempre verdadeiro, mas amplo. Mas sempre profundo. Mas isso não me faz técnica em alguma coisa, especialista em alguma coisa. Não. Então, vamos falar sobre isso. Quando eu tenho acesso a todo o conteúdo, eu quero entrar no mercado de trabalho e eu mesmo me auto-intitulo técnica em alguma coisa. Exemplo, eu viro uma mentora emocional. Eu começo a ensinar exercícios que não são da minha área de formação. Esdras, quando isso acontece, o que eu comunico sobre mim? De que eu sou fake. Porque temos ao mesmo tempo consciência de que, Cláudia, não domino aquilo, mas me coloco a falar sobre aquilo, me ponho a falar sobre aquilo e aí entra, né, obviamente, a questão do influenciador, que não fala, ele fala de tudo e não fala nada, com profundidade. E eu posso imaginar, Cláudia, que é extremamente desagradável para um médico que dedicou a vida toda à sua profissão, sua formação, estudo, e chega lá o paciente, porque no Google ele já fez toda a pesquisa, chega lá, a expressão é grosseira, mas me permitam, arrotando o conhecimento. Porque não é um conhecimento verdadeiro. Claro. Ele tem não lá... foi construído, né? Não foi construído. Isso deprime muito
e afeta a comunicação médico-paciente, né? Por conta dessa supervalorização. Gente, nós estamos vivendo um momento interessante, né? Porque quando eu fui fazer o levantamento disso, o que me chamou a atenção? Antigamente, o influenciador era a pessoa de muito destaque na sua área de atuação. Então, tinham os filósofos, tinham os grandes conhecedores dos temas, e eles influenciavam de uma forma natural. Eles chegavam e, por sua autoridade moral, por sua capacidade de demonstrar conhecimento, as pessoas se sentiam mobilizadas a seguirem, a acreditarem, a colocarem intenção nas suas atitudes por conta disso. E hoje, com a internet, isso se modificou muito. Eu cheguei a uma frase do Umberto Eco, italiano, né, autor lá do Nome da Rosa, que me chamou muito a atenção, que ele falou que a internet criou um bando de cretinos virtuais. E que aquelas coisas que antes eram ditas numa mesa de bar, depois de tomar várias taças de vinho, hoje, e que ficava restrita, né, aquele grupinho, hoje é algo que é disseminado muito rapidamente. Então, a gente tem que considerar o grande poder de penetração que a internet tem. Hoje, qualquer pessoa é linkada na internet, qualquer pessoa tem acesso, e por conta disso, muitas vezes ela ouve histórias, informações que não são verdadeiras. A gente sabe super das fake news. O nosso cérebro tem uma capacidade de processar parte dos estímulos que recebe. O que passa disso, e a gente tem que considerar que nós todos estamos vivendo um bombardeio de informações, o que passa disso passa a ser aceito como uma verdade, sem raciocínio, sem filtro. Então tem uma confusão. Exatamente. mental. Você gera uma confusão, você tem uma aceitação maior das fake news no momento que a gente vive por conta dessa superabundância. O Tedros Adhanom, não é que era o... ele falava em infodemia, que é uma epidemia de um excesso de informações, nem sempre verdadeiras, que acaba se disseminando e que as pessoas vão apreendendo. E como a nossa mente é limitada, a tendência é que a gente até deixe de lado, vamos dizer, o crivo da razão, o crivo da lógica daquilo que está sendo colocado, e a gente tende a acreditar. Então, a gente está vivendo um momento muito delicado em relação a isso, e junto, Cláudia, Esdras, dessa facilidade maior que a gente tem de acreditar, a gente tem também, no outro lado, um grupo imenso de pessoas que se diz influenciador, que se diz conhecedor de algo e não é real, e essas pessoas, de uma maneira sem ética e sem profissionalismo, sem nenhum tipo de cuidado, acabam se arvorando aí a pessoas que conhecem daquilo que falam, sobre aquilo que falam, e efetivamente não conhecem. Então a gente tem que ter um rigor muito grande, a gente tem que ter um olhar muito aberto em relação a isso, muito crítico às coisas que nós lemos, às coisas que nós escutamos, a tudo aquilo que nós consumimos na internet. Até porque, por conta da questão do algoritmo, a gente começa a cada vez a receber um volume maior de informações em relação àquele tema. Então, isso aumenta a nossa probabilidade de, puxa, tanta gente falando sobre isso, deve ser. Não é? É um risco bastante grande, é um sinal de alerta que a gente tem que despertar nas pessoas. E olha, se existe uma pessoa desagradável, aquela que é chamada de sabe tudo. Pessoa que, independente de conhecimento, ela se intromete em todas as conversas, ela sabe, ela emite opinião, ela é dona da verdade. Isso é extremamente... E qual que é, Esdras, a sombra desse sabe tudo? É um inseguro. Sentimento de inferioridade. Só quem carrega consciente ou inconscientemente consigo, lá dentro, lá na parede de trás do cérebro, como o alemão costuma dizer, a expressão alemã, né, de lá na parede de trás do cérebro, carrega um sentimento de inferioridade, é que quer ser conhecedor e exibir conhecimento importante, admirado por todos. E existe, Esdras, também um medo, mas às vezes eu sinto isso. Sabe aquele medo desenfreado do preciso ganhar dinheiro a qualquer custo. Então eu vou fazendo, eu vou me apropriando, eu vou gravando, eu vou...
é quase que um Tem medo. que aparecer, né? E eu me lembro, quando eu estava no colégio, eu tive um professor de filosofia. E foi muito interessante o desenvolvimento do senso crítico, que é uma coisa que me acompanhou e me acompanha a vida inteira. Tanto é que por isso que a gente está aqui conversando, e que eu não sinto nos dias de hoje. O que você... Veja, tem a dizer? interessante como as pessoas lidam com o conhecimento que têm. Se ela tem e carrega consigo um sentimento de inferioridade, ela vai fazer uso disso quase que obsessivamente para expor para os outros e conseguir algum brilho, conseguir holofote, né? Enquanto outros não. Nós estávamos assistindo o Inspiration 4, aquela série da Netflix do Elon Musk, e na verdade aquela experiência fantástica que ele fez de pessoas comuns, leigas como nós, irem ao espaço e voltarem sem a presença de um astronauta em si. Bom, e aí o tempo todo, durante toda a série, nós esperávamos que ele, a grande estrela, Elon Musk, aparecesse. E não apareceu. Ele é uma estrela, ele está aí na mídia e tudo e tal, mas Ana Maria, a minha esposa, e eu não entendemos por que num feito tão brilhante, tão único na história da humanidade, ele não aparece lá como o dono do projeto. Eu não sei se é porque ele sabe que é dono, não precisa, portanto, aparecer. Não precisa. O efeito reverso do que a gente está falando. Exatamente. Né? Porque eu não acredito que alguém foi e disse, fica aqui quietinho no canto. Não, mas é a falta dessa necessidade, Esdras. A pessoa que é verdadeiramente não precisa mostrar. Não precisa, não é? Concordo. Já dizia a Margaret Thatcher, né? Se você tem que dizer pro outro que você é uma dama, é porque você não é. Ela dizia isso, adoro essa frase dela. Pois é, então, assim, quem exatamente. é Esdras? Não é? E se coloca de uma maneira que, aonde quer que passe, vai demonstrar essa autoridade e esse poder. É uma questão importante. Eu acredito que a internet, na verdade, traz poder para todo mundo. Porque qualquer um de nós pode gravar um videozinho falando, faça isso, não faça as aquilo. Dicas, né? Vamos dar as dicas. A gente pode fazer isso, mesmo não sendo da nossa área de atuação, qualquer um de nós pode fazer isso, invadir a área do outro, tranquilamente. Só que, assim, será que você tem autoridade para falar? Exato. Autoridade é conquista. O poder é dado para nós pela ferramenta. A internet permite isso. Beleza, qualquer um de nós pode, a qualquer momento, se filmar falando o que a gente quiser, sobre o tema que a gente quiser, e a gente pode postar. Isso vai nos dar acesso, ou melhor, vai fazer com que as pessoas tenham acesso àquilo que a gente está colocando, influenciando, vamos dizer, Sim, não é? sim. Agora, o poder tá lá. Só que, assim, a grande busca é pela conquista da autoridade. Será que aquela pessoa tem autoridade para falar sobre aquele tema, sobre aquele assunto? E a gente tem que levantar nossa régua, né? E buscarmos ter crivo realmente para a gente identificar e para a gente separar o joio do trigo, não é? Para que a gente possa efetivamente conquistar isso e transmitir com autoridade. E autoridade, a conquista, tem a ver com formação, tem a ver com a nossa dedicação ao estudo, à atualização, tem a ver com a nossa capacidade de discutirmos sobre aquilo, entendendo o tempo todo que a busca é pelo aprendizado contínuo, que nós nunca estamos prontos. Sim. E devemos, por conta disso, estarmos o tempo todo vigilantes e discutindo as coisas que nos acontecem. O Esdras, eu Sim. também vejo a falta da sabedoria. Sabedoria eu estudo algo, mas eu também tenho uma experiência e eu tenho uma capacidade técnica muito rápida de dar para você as soluções ou As de receitas, propor né? para você melhorias. Então, o que acontece hoje? Tudo isso parece que até beira uma falta de respeito. Porque, veja, para a gente ter uma profissão, são muitas horas de dedicação, Sim. de estudo. Não é? Você Sim. constrói uma história.
E é essa história que faz a gente ter propriedade para falar sobre algo. E o que você sente nos dias atuais, principalmente nesse pós-pandemia, em relação ao comportamento das pessoas e essa mistura, não é? Entre eu tenho experiência ou eu não tenho experiência, mas eu estou falando sobre isso, eu não tenho conhecimento. Você sente uma confusão? Olha, eu acho que a gente, sem tornar a nossa conversa muito didática, nós poderíamos olhar por duas perspectivas. Uma todo mundo sabe algo melhor do que nós. Alguma coisa, sim. Claro. No mínimo, ele sabe ser um melhor técnico de futebol do que um técnico quando o time está jogando, porque a gente diz ele tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo. O torcedor adora isso. Nós somos melhores juízes do que o juiz do jogo, não é? E, no fundo, a gente tem também aquela sensação de que se o médico está indo na direção certa ou errada. Então, uma inteligência intuitiva nos ajuda a nos direcionarmos na vida. E outras vezes a gente faz isso por pura emoção, como é o caso do estádio de futebol e etc. Bom, eu acho que é importante saber, ter em mente isso, que ninguém se considera ignorante em todos os temas. Alguma coisa ele sabe, ele pode não ter sido valorizado. A segunda coisa é que o profissional adquire esse conhecimento e ele sabe integrar isso na sua prática clínica ou não. Dependendo da habilidade, como você disse, Cláudia, da habilidade que ele tenha para aplicar esses conhecimentos, ele vai ser um profissional mais valorizado, menos valorizado. Há muita gente que sabe muita coisa, mas não sabe praticar. E muito menos ensinar o outro, né? Ensinar o outro, não é? Não sou o caso de vocês duas, que são duas brilhantes fonoaudiólogas, não é? E comprovadas e valorizadas pela sociedade, pelo mundo empresarial, na prática clínica e tudo. Bom, a questão é de quanto... Porque valorizar é agir com valor. Né? Agir com valor. Então vai depender muito de quanto ele pega o conhecimento como um valor e transmite ao outro. Se ele transmitir com segurança, ele vai ser valorizado. E muitas vezes contrariando a nossa própria vontade. Vai dizer assim, não, olha, ele sabe eu que tá acho falando, que ele está né? correto, sabe do que está falando, eu acho que ele está correto. Não é bem assim que eu sinto que seja, mas eu vou seguir o que ele está me informando, recomendando, né? Porque tem esse sentimento que há valor no conhecimento do outro. A tendência social e da mídia é não valorizar tanto o conhecimento, mas a forma narcísica como o conhecimento é transmitido. Com isso, o conhecimento é desvalorizado. Então, o profissional que sabe bater no bumbo ganha mais repercussão do que aquele que está quietinho no seu canto, né, transmitindo verdadeiros valores. Sim. Como que você explica para a gente o valor? Como que a gente constrói os valores? Como que a gente luta por eles? Cláudia, eu sou de uma geração que estudou filosofia no ginásio. Sim. Muito bom. Eram duas coisas que antigamente se estudava e que construíam muito valores e a alma. Era latim e filosofia. Isso foi abolido por conta de se fazer um currículo mais objetivo. Mas é o estudo da filosofia, é o estudo da cultura. Hoje em dia a cultura está voltando com muita força, sobretudo dos valores da população
originária, negra, não é? Porque nós temos uma forte influência desses valores culturais. É por aí que a gente aprende valores. Claro que com nossos pais também. Nossos primeiros influenciadores, né? Desde que esses pais tenham valor. Uhum. Que existem também muitos pais que não cultivaram isso e não sabem transmitir às crianças e aos jovens. E você sente que a gente está num momento de uma sociedade de desvalorização? E vou te fazer uma pergunta direta. Sim. Imagine que eu sou uma profissional, que eu estudo, eu me dedico, mas na hora de eu colocar o meu valor, eu faço um preço desse tamanho. O que eu comunico? Que não está adaptado ao mercado. Eu diria que primeiramente isso, porque o mercado, a cultura onde a gente atua, tem os seus valores que são valores de referência. Mas às vezes a pessoa sabe o valor de referência e opta por cobrar menos para chegar e conquistar aquele mercado, para passar a fazer parte. Entendeu? Eu entendo o que você está colocando. A gente tem duas situações. A gente tem o profissional que não está avisado, que não sabe, não tem a noção e pretende iniciar. E aí eu entendo que esse profissional deveria conversar com quem está no mercado até para entender isso, mas ok, pode ser que ele não faça isso e ofereça algo inferior. Mas pode ser que ele saiba o que se pratica de uma forma habitual e opta por cobrar menos para concorrer e chegar e conquistar. Isso também acontece, a gente tem duas condições. Então, nesse caso, o que a pessoa comunica? Insegurança, desconhecimento da circunstância que envolve o exercício de uma profissão, porque não é simplesmente eu quero ser psicólogo e vou lá. Eu estou inserido dentro de um contexto. De um contexto, né? Que é o que a gente estava falando do pertencimento, não é? Exatamente. Nós pertencemos a classes profissionais. Exatamente. Então, de repente, se eu não converso com os meus pares e até os nossos valores não mostram esse pertencimento, demonstro sentimento de inferioridade ou de desconhecimento, de alienação. Sim. Não é? Alienação ao contexto, do contexto em que eu estou inserido. Né? Eu não posso, como fonoaudióloga, cobrar honorários de uma professora, porque ela não ensina. Ela ensina a falar muitas vezes, ela ensina a expor né, na escola um texto, uma história, né, mas não técnicas de comunicação. E aí é curioso, né? Porque às vezes a pessoa sabe para si, aprendeu de alguma maneira e se arvora a ensinar o outro. Né? Mas às vezes assim, ela tem o conhecimento que permite que ela se coloque de uma forma adequada. Mas isso não significa que ela tenha a didática, a percepção de entender o que se passa com o outro, até para poder orientar. Porque às vezes uma coisa que faz bem para mim não vai fazer para você. Com né? certeza. Às vezes não é aquilo que você necessita. Às vezes a forma de você fazer pode ser diferente. E isso pode inclusive trazer riscos, trazer prejuízos para a pessoa que está sendo mal assessorada, vamos dizer, mal assistida, não é? Sim. E vamos pensar bem objetivamente. Quanto eu devo cobrar? Não é? Quanto eu devo cobrar pela minha prática profissional? Isso é uma questão muito pessoal, é determinada também pelo contexto, mas é muito pessoal. Eu acho que vocês já tiveram a experiência de chamar alguém para fazer um trabalho em casa, ele pergunta, e aí, quanto custa? Diz, o senhor dá aí quanto o senhor achar. Sim. Já vivi não isso. É? Então, ele deixa que o outro vai ser valorizado pelo outro. Isso não dá. Numa vida profissional séria, não dá para ser praticado. Não é, Esdras, Não é? Então, o pedreiro, o eletricista, seja quem for, que faça alguma coisa e use desse termo, de se o senhor paga quanto o senhor achar que vale, ele
carrega consigo sim uma inferioridade. O profissional sério, aquele que está inserido dentro do mercado, como você diz, Cláudia, e que tem consciência, autoconsciência do que faz, da sua função, de quanto é útil, ele vai ter um preço que ele vai ser estipulado pela categoria, um preço de referência, e ele vai a crescer ou dar até um desconto, dependendo da circunstância, mas ele vai fazer isso de uma forma consciente, não prejudicando a sua própria categoria. E quando existe esse ato de prejudicar a própria categoria, isso diz o quê? O que a pessoa comunica quando ela faz isso? A primeira coisa que me surgiu à mente aqui foi ganância. Apelação, né? Apelação. Aquela ganância de ter um número grande de pacientes, de ter um faturamento X, Y, Z, e aí começa a cobrar mais barato para poder fazer. Quer dizer, não é pelo que faz exatamente, é por está movida por um outro sentimento, que é o de ter um grande faturamento. E espera, de repente, que a empresa contrate por um critério diferente, que seria o critério da qualidade, né? Vai em busca assim, já que eu não posso competir com a qualidade, eu vou competir pelo preço. Eu vou derrubar o preço, porque aí é uma forma de eu conseguir ser aceita, né, naquilo que eu faço. Eu quero destacar, gente, tem um TED muito legal de uma autora chamada doutora Casey Brown. E ela fala que, assim, o outro não sabe o seu valor, a não ser que você comunique. E ela coloca a importância, Esdras, da pessoa entender qual é o seu diferencial. O que você faz de uma maneira positiva, que agrega, que ajuda as pessoas? Aonde você se diferencia? O que você, como profissional, consegue resolver, consegue ajudar o outro a ganhar? E a partir do momento que você traz essa reflexão, você consegue se valorizar mais e pedir, ou melhor, além de se valorizar, você consegue verbalizar isso para o outro. E claro que isso vai se refletir no custo que você vai cobrar, no preço que você vai cobrar, vamos dizer. Por quê? Porque você entende, porque você reconhece que você estudou, que você continua investindo, que você se atualiza. Portanto, você tem valor, e o mais natural é que o seu preço, o seu custo em relação ao serviço, o seu não, né? Desculpa. O preço do seu serviço, o custo do seu serviço tem que refletir essa excelência. A não ser que você não seja tão excelente assim. Aí tudo bem, né? Aí eu vou lá, né? Mas assim, a importância de você identificar o seu valor, a sua importância e passar isso para o outro. Porque o outro, ele não vai adivinhar quanto você vale. É você quem vai sinalizar isso para as pessoas de uma forma geral. Me chamou muita atenção. Não, é correto, sim. Eu acho que a gente tem numa ponta esse sentimento de inferioridade, que pode gerar a outra ponta, que é a arrogância. Então, através do honorário, eu transmito uma arrogância de que eu sou o melhor, o mais excelente. Então, porque há muito isso na sociedade, não é? De que aquilo que é mais caro é melhor. Muitas vezes não é. Agora é preciso ter a sensata média para se saber o que é bom, o que está ajustado, dentro o que é confortável para cada um, né? E não praticar a inflação da própria profissão, cobrando bagatelas. Então, valorizar, claro que envolve atitude. Sim. E concordo. Essa atitude é que precisa ter um famoso refinamento, não é? Sim. Com certeza no seu consultório você lida muito com a atitude. Fui longe demais ou não consigo me posicionar, não é? Em uma negociação tô acuada ou ultrapassei os meus limites. O que você tem a dizer para a gente sobre isso? A atitude da valorização. A Leni falou agora desse podcast e falou exatamente desse ponto. O meu valor não está estampado na testa. Sim.
O meu valor tem que vir do outro, mas... Comunicado por mim. Comunicado por mim e da minha autoconsciência de quanto eu valho. Eu jamais vou cobrar R$3.000 por uma consulta se eu sei que esse não é o valor de referência e que se eu fizer isso, eu vou estar passando uma péssima impressão para um paciente. É muito comum a gente ter isso na prática, na psicoterapia, na psicologia, tem muito isso. Quanto é que é a sua consulta? A gente diz o valor, diz, mas eu pagava na outra psicóloga tanto, X. E o cliente sabe, o paciente sabe fazer isso, ele sabe jogar em função dos interesses dele. Muitas vezes ele nem faz terapia, nunca fez terapia antes, mas ele diz que pagava menos. Uma atitude... saiu, né, de lá então? Estava bom, né? Quem que saiu de lá, né? Com um excelente preço. Certamente está buscando algo que o outro profissional não foi capaz de dar, não é? Não é? Está buscando isso em você. E aí, isso tem um valor. Então, né? onde eu tenho que ter, respondendo a sua pergunta, Cláudia, a atitude de autossegurança. Já que ele não vai me valorizar, sou eu que tenho que me valorizar. E se eu fizer isso de uma forma não arrogante, ele vai entender. Na maioria das vezes ele entende. Ele vai compreender que há uma diferença significativa que ele pode perceber, sentir, e ele não vai se opor. E como você verbalizaria isso para um paciente? Eu entendi perfeitamente. Você disse que você tem que comunicar isso sem arrogância. Por exemplo. Eu tenho... Para exatamente não ter uma atitude, como você diz, Cláudia, arrogante, eu digo assim, tá, ótimo. Não sei qual... O que foi trabalhado com você, mas o meu preço que eu pratico este já há muito tempo. Então me posiciono de uma forma assim olha, não tenho outra alternativa senão o que eu já faço. Claro. Eu me valorizo dessa forma, procurando não ser arrogante, nem desvalorizar o outro profissional. Mas mostrando que alguma diferença existe. Como você disse, Leni. Claro. Né? Porque não ficou lá, então, nesse caso. Né? Em termos de valor das construções e da prática dos valores, você acredita que a sociedade está mudando muito rápido? O que você tem a falar sobre isso, Esdras? Ela está mudando... exatamente por conta da mídia que prepara para ela um pré-diagnóstico, que prepara, então, fornece conhecimentos que nem sempre são reais, e ele já chega com com a sensação de que conhece o que ele está buscando. E ele tem barganha, né? E ele tenta barganhar com você. Então, eu acho que é uma questão de a pessoa ter mesmo essa consciência e perceber o jogo. Perceber o jogo. Agora, imagine isso, né, num terreno de empresas, não é? A empresa tem muito mais possibilidade de fazer isso, até porque tem outros profissionais que muitas vezes são voltados para isso. Por exemplo, às vezes, e vejo isso como cada vez mais comum, a gente manda um orçamento e aí as pessoas, ótimo, quero fazer com você, que maravilha, e aí coloca o setor comercial para conversar sobre. É verdade. Né? E aí eu entendo que é uma armadilha muito grande. Eles vêm e eles procuram muitas vezes derrubar mesmo o valor que você pediu. E aí eu, nesses momentos, costumo ser muito firme. Eu falo, olha, eu entendi que eles queriam exatamente o trabalho que eu ofereço nesse momento. E aí o custo disso é tal. Né? Porque também há uma distorção. E fica também um distanciamento. Porque o grupo comercial, vamos dizer, ele só lida com isso, com dinheiro. Ele não tem a percepção do valor. Quem tem a percepção do valor é a pessoa que te procurou, é a pessoa que conhece o teu trabalho e quer você em determinado evento. Não é? Sim. Então, essas pessoas têm essa noção.
o departamento comercial não tem, o objetivo deles é outro. Então, eu entendo que a gente, como profissional, tem que se posicionar e tem que deixar claro, né, aquilo que a gente entende que é justo e que é correto para cada um de nós. Sim, agir com valor. Exato. Mas com segurança Sim. e com conhecimento do seu próprio Claro, valor, né? claro. Sem prepotência. Porque esse desvalor, veja, se eu sou uma equipe que eu tenho que jogar o valor lá para baixo, isso beira o desprezo, não é? E acredito Sim. que aí não é legal, não é confortável para nenhum de nós lidar com isso, se não sentir... é, É. É porque você falou a palavra correta. A pessoa vai até fazer, mas se sentindo desvalorizada. Pois é. E aí não vai entregar, né, de uma forma interessante, né? Uma profissão em que você é desvalorizado e pratica com esse Sim. sentimento de desvalorização, Não vai dar trazer bom. Felicidade. Não vai dar bom. Agora, a gente como profissional, a gente tem que ter a noção muito clara dos nossos limites, não é? Até onde eu vou. Puxa, mas eu quero demais esse trabalho, eu quero muito passar a fazer parte disso. Tá, e qual que é o seu limite? Qual é o seu critério? Qual é a sua ética nesse momento? Até onde você chega? Porque a gente também tem que garantir que, a partir do momento que a gente aceita fazer algo a um valor que nos incomoda, até que ponto eu vou conseguir uma boa entrega? Não é? Agora, exato. esse é o limite de cada um. Exato. Né? Você Isso pode que se eu sentir... quero que você fale também, porque essa desvalorização, ela gera um desconforto tão grande, porque Sim. ela mexe, inclusive, não só no nível pessoal, eu sinto que mexe com uma categoria. E aí, sabe quando vai uma bola de neve, não é? Eu me sinto desvalorizada, faço um trabalho que daí já não estou alegre, ao mesmo tempo o outro também recebe, então tem algo que parece que vai sujando a água, entende? Exatamente. Vamos pegar isso pelo exemplo dos jogadores de futebol. A prática do mercado no futebol é de uma hipervalorização. Sim. Quem Nossa, pode ganhar milhões por mês por jogar futebol? Verdade. Por mais hábil que seja. Sim. Então, se de um lado existe a desvalorização, do outro a hipervalorização. Sim. E o que é interessante, ambas crescem nos sentidos em questão, na polarização, crescem exponencialmente. Então, eu diria que há uma desvalorização do profissional competente no mercado atual e uma hipervalorização daqueles que têm muito a ver com divertimento. Eu li há uns dias atrás, tem 2 ou 3 dias, que a Oprah Winfrey ganhava 50 milhões mês. Nossa. De dólares. De dólares, exatamente. Multiplica aí por 5, dá 250 milhões mês. Tudo bem, ela pode ser uma grande entrevistadora. Eu acho que isso não era só de uma atividade, mas de várias outras atividades juntas. Mas há uma hipervalorização. Uma distorção, né? Uma distorção muito grande. Não é? E o profissional que não se desvalorize, ele vai pela frequência do meio, da mediana, né? E isso é adequado, isso só faz bem. Porque tem uma coisa... O valor do honorário que a gente cobra diz também sobre a nossa autoestima. É isso que eu acho super importante a gente conversar. Porque a autoestima, claro, ela tem a ver com a sua atitude, com o que você transmite, certo? Ninguém aqui está falando sobre rigidez. Mas essa polarização atual, quando existem... profissionais que ganham milhões. Sim. E de repente você tem o contrário, pessoas que ganham muito pouco. Para a gente que fica no meio, existe hoje, eu sinto isso, uma confusão. E termina passando uma mensagem péssima para a família, né? Meu pai trabalha tanto
mas não ganha dinheiro. Quer dizer, ele não ganha o suficiente para suprir a família com as suas necessidades. Exatamente porque ele tem uma prática de desvalorização da sua profissão. Né? E os filhos percebem isso. Claro, claro. A falta de reconhecimento, né, do valor. Do valor. Terminam eles próprios não sabendo valorizar os seus pais. Claro. E a gente está numa época onde nós, profissionais da saúde, não é? Principalmente você tem a saúde mental. Como que você sente no dia atual, né, nesses tempos atuais, existe uma confusão tão grande do que as redes sociais mostram, não é? A cultura do somos perfeitos, sim. Família certo? perfeita. Todos alegres. E assim, por trás, é algo tão difícil. Eu sinto isso no meio profissional também. Parece que todos se vendem como a última bolacha do pacote, mas na verdade existe muito sofrimento. Como que você vê isso? Sofrimento porque exatamente há um conflito da autoestima. No fundo, eu gosto muito dessa expressão. Aliás, só contando um fato aqui particular, nós vivemos 18 anos fora do Brasil. E foram 18 anos em que nós não falávamos português. Quando voltamos ao Brasil, a gente estava um tanto desarticulado com a língua e eu ouvi de alguém dizer, de uma forma muito espontânea, simples, no fundo, aí é isso, aquilo. Tal. Essa expressão no fundo, me saltou aos ouvidos e desde então eu tenho quase que uma relação afetiva com a expressão no fundo. Porque ela vai mostrando que é da cabeça para o peito, para o coração e depois para as vísceras, né? No fundo da cabeça, no fundo do pensamento, no fundo do sentimento, no fundo corporal da vivência e da experiência. Então, assim, no fundo, acho que a autoestima, que não pode ser exacerbada para se sentir como a última bolacha do pacote, mas também não pode ser uma minhoca. Isso a gente usa muito, não é? Pessoas cuja autoestima parece transmitir uma mensagem: eu não valho nada, ninguém me vê, ninguém me reconhece, o que é muito perigoso, porque isso é um altruísmo prejudicial à saúde. Mas, de qualquer forma, ela precisa trabalhar isso para poder se dar o devido valor, não se desvalorizando, não se hipervalorizando, novamente, equilibrando os sentimentos que tem de si mesmo, do seu conhecimento e da sua atuação profissional. Às vezes eu fico pensando em médicos que cobram fortunas pelas cirurgias. Tá certo, é um trabalho muito delicado, muito perigoso. Concordo. Que exige muita formação, muita experiência, né? Não é? Sim. Agora, há também muito exagero. Então, eu penso que aquele que deseja seguir uma linha mais equilibrada termina sendo prejudicado pela inflação do mercado. Seja por aqueles que cobram muito pouco, sejam por aqueles que cobram demais. A atitude aqui infelizmente, nós não podemos dirigir as tendências e temos que surfar nessa onda de uma forma a manter a autoestima bem saudável, equilibrada e poder desempenhar bem a sua profissão. E qual é o caminho, Esdras? O que a gente tem que fazer para manter essa coerência, esse equilíbrio em tempos tão diferentes, não é? Incertos, enfim. Eu tenho uma neta de 4 anos que eu adoro, está lá no meu consultório, está lá. Ela é 4 aninhos, ela pode estar brincando como ela for e está imunda lá brincando e tal. Deu um determinado horário, que é o horário em que a mãe vai fazer yoga, ela vai lá, sai correndo da brincadeira
e senta-se lá ao lado da mãe, aquela postura, mas é profunda intensidade, profunda foco, concentração. Para ela, aquele é um momento sagrado. Sagrado. Eu diria que nós perdemos esse contato com momentos sagrados. Gostei da expressão, Cláudia. Então, a gente perdeu esse momento, aquele momento em que a gente para e toma consciência do que a gente está fazendo, dos valores que tem, quais os valores que a gente está transmitindo. O que eu quero. O que é que eu quero. A minha vida está equilibrada. Essa consciência é a base das mudanças que eu vou fazer depois. Né? Você fez eu me lembrar que uma vez eu fui para Machu Picchu e eu conheci uma xamã que ela contou a história que quanto mais os homens ficavam perto da natureza, mais a percepção era aguçada, ao ponto deles terminarem uma caminhada de muitos quilômetros e se tornarem conselheiros de um rei, alguém assim muito importante. E o que ela disse, quanto mais urbanos nós ficamos, menos essa percepção acontece. Que isso é intuitivo. Não é? Isso é uma sabedoria intuitiva, né? Agora, na fonoaudiologia, assim como na psicologia, nós estamos vendo um crescente interesse da população pela área de vocês, que é a área da comunicação, como comunicar-se bem, como usar bem o seu aparelho fonoaudiológico para poder transmitir a mensagem de uma forma correta, precisa. Então, está sendo muito valorizado. Mesmo que o grande interesse esteja na mensagem escrita, mais do que na falada. Mas essa exposição das pessoas à mídia, aos vídeos, aos FaceTimes da vida, faz com que ela queira tratar a sua voz e a sua forma de se comunicar de uma forma que possa gerar aceitação e não rejeição. Leni, você sempre diz um negócio que acho fantástico. Nos 2 primeiros segundos, a gente forma uma impressão do outro. Isso. Exatamente. A gente constrói percepção muito rapidamente, né? Muito rapidamente. E a voz é um dos principais instrumentos para isso. Sim. A gente tem aí 3 grupos de recursos, né, que a gente considera. Então, assim, eu digo que a gente constrói percepção a partir do momento que a gente se comunica e costumo dizer que isso é importante. Primeiro, porque é rápido, já nos primeiros segundos mesmo. Segundo, porque é algo muito inconsciente, a pessoa não sabe bem porquê nem como, mas ela registra a impressão. E terceiro, assim que eu gero a impressão, Esdras, no outro, ele reage a mim. Ele vai me responder de alguma forma, de alguma maneira. Então, eu costumo dizer que o conjunto de retornos que nós obtemos depende basicamente da impressão que a gente gera, da percepção que a gente gera no interlocutor. Sim. O que constrói essa tal percepção é um trio de recursos. Então, nós falamos sobre recursos verbais, que tem a ver com a escolha das palavras, com a forma como você organiza as mensagens. Tem a ver com os não verbais, que são os recursos da imagem. E aí, doutora Cláudia é especialista, tá? Então, postura, gesto, expressão, etc. E o grupo dos recursos vocais, que tem a ver com o modo como a gente fala. O tom da voz, a velocidade de fala, a maneira como a gente articula, as pausas, as ênfases. Então, assim, é um grande desafio a gente aprimorar, desenvolver bem cada um desses 3 grandes grupos e, mais do que isso, trabalharmos com o uso harmônico e coerente entre eles, que é o que vai fazer uma entrega de uma comunicação que realmente atinge de forma positiva. Sim. E aí eu vou pegar algo que eu tenho ouvido muito de vocês duas, que é exatamente essa primeira impressão e depois tudo mais que vem acontecendo com a imagem, ou que vai acontecendo com a imagem, a partir de uma primeira percepção feita. Imaginem se, nessa apresentação que você fez, carinhosa, muito gentil, eu iniciasse, oi.
bom dia. Balde de água fria. Que imagem quem está nos ouvindo ia fazer disso. Então é muito importante que a forma como eu me apresento nos meios de comunicação corresponda à autoestima que eu tenho, não só a autoestima própria, mas a estima pelo outro também. Sim, né? sim. Eu consideraria isso um destrato. Eu apenas dizer oi. Sim. Tudo bem? Eu Como tenho vai? usado, Esdras, uma expressão ultimamente, né, que eu entendo que traduz de uma forma muito clara essa nossa busca. Eu digo que a gente deve estar sempre em busca de uma comunicação que seja efetiva e afetiva. Sim. Ela é efetiva na medida em que eu busco traduzir de forma clara o que eu penso, no que eu acredito, o que eu espero de você. E ela é afetiva na medida em que eu consigo demonstrar o meu desejo genuíno de me aproximar de você, de me conectar a você, não é? Então ela se traduz no tom amistoso, ela se traduz no olhar direcionado, na postura corporal de abertura, no uso de palavras que ajudam a aproximar, não é? É um e vocês me conjunto. corrijam. Eu acho que nunca a sociedade valorizou tanto isto, Sim. e que é instrumento de trabalho, objeto de trabalho de vocês, do que nos dias atuais. É isso mesmo? Eu sinto Eu muito vejo isso. E agora eu quero pegar essa expressão de vou sentir, não é? Bem profundamente, e destacar que a valorização também envolve a linguagem interna, que é o que eu falo para mim mesma, que total. muda completamente o meu corpo. Sim. Esse conceito eu tenho estudado bastante e aprendido no esporte, porque qualquer movimento envolve o que você fala para você mesmo, não é? Eles usam um termo que se chama autofala. Então, veja, como eu falo, eu dou uma ordem para mim quando eu falo. Você como está sua numa maratona, né? Você deve falar o tempo todo com você. Por exemplo, a sua neta, ela deve falar, agora é hora da... certo? Para tudo. É isso, para tudo, agora vamos. Então, esse autofoco, autofala, é o que torna, com certeza, a gente melhor. Ou pior, né? Também. É o solilóquio. É aquilo que você fala consigo mesmo, né? Exato. E é muito importante mesmo. E eu acho que a Cláudia, à medida que vai correndo na maratona, ela vai dizendo, estou indo bem, estou indo mal. Vai, força. Vai, total. força, diminui, acelera. Respira. Ela vai num diálogo constante com ela. E quando falta algo em mim, óbvio que eu busco as inspirações. Então, são as pessoas que me inspiram, que de repente criam em mim força para continuar. Então, isso tem a ver com o respeito, tem a ver com a hierarquia, que eu também sinto que nos dias de hoje tem uma certa confusão. Entende? O respeito, durante uma maratona, quando você está quase desmaiando de cansaço e com muita dor, os sentimentos fortes do amor dos pais e das pessoas que realmente são a sua referência criam esse laço de movimento para você chegar e conseguir pegar a medalha. Então, o que eu sinto nos dias atuais? E aí você me corrija. Esse respeito à hierarquia muitas vezes não acontece. E aí a gente até perde o próprio valor, tô certa? Sim, com certeza. Eu acho que se pegar... se fosse enfileirar todos os psicólogos, do menos conhecido até o mais conhecido em São Paulo, eu estaria em alguma situação, em alguma posição nessa fileira, nessa fila. Não sei. Perto dos mais conhecidos. Né? E aí, Leni, é onde que a minha autoestima vai ter que corrigir se eu quero estar lá do lado do outro e dizer, não, eu sei onde é o meu lugar. Eu sempre digo, eu sou professor da USP, eu não sou professor de Harvard. Não é porque eu tenho consciência, isso faz parte para equilibrar a minha autoestima, eu saber aonde eu pertenço, o pertencimento ao qual você se referiu, não é? E ter esta autovalorização.
Eu estava dizendo antes que acho que vocês estão sendo muito valorizadas. Por sorte, estamos aqui conversando em duas profissões diferentes. A psicologia também está sendo muito valorizada, sobretudo depois da epidemia, Claro. onde a gente é muito procurado, tem um aumento da procura do psicólogo, e esse é o momento de ele se valorizar. Não de se hipervalorizar, mas de se Também valorizar não se adequadamente. desvalorizar, né? E eu acho que vocês, da mesma forma. Então, é pena se alguém não reconhece o trend do momento da profissão Sim. fonoaudiologia e se adequa a esse trend. Aí fica sendo um profissional de futebol, vou usar a metáfora, jogando na várzea. Né? Jogando futebol. E prejudica, né, os Totalmente, outros. totalmente. Então você vê que tudo é percepção, não é? Como que eu percebo a minha própria vida, como eu percebo a profissão, meu como eu valor. me encaixo, não é? Como eu percebo o meu pertencimento ou não. Então, a valorização envolve muitas coisas. Se a profissão, a de vocês, a minha, não render o suficiente para o meu estilo de vida, tem algo errado Ah, isso é no interessante. exercício da profissão. É. Né? Até porque se espera que você esteja se dedicando, né? E às vezes é uma dedicação que não é reconhecida, porque você não se coloca de uma forma adequada, né? Né? Eu estou sendo desvalorizado se eu não conseguir me sustentar com a minha profissão. Claro, se a gente pensar naquelas que estão saindo, naquelas pessoas que estão saindo da universidade agora, né? É o caso, talvez, de algumas estarem escutando esse podcast e já pensarem que tem que cobrar X cruzeiros, X reais para ser valorizado ou para se sentir valorizado. Eu acho que no início da profissão, a de vocês, a minha, há que ter essa visão de que... Até a humildade de a entender humildade. que o que você está oferecendo é menos, né? Claro. Exatamente. Ainda é pouco. Mas quando alcança um certo nível, o CEO não tem esse problema, o executivo não tem esse problema. Sim. Ele diz, eu quero ganhar 2 milhões ao ano em salário fixo e benefícios, né? E bônus e etc e tal. E ele negocia um contrato nesse valor. Né? Mas aí ele já tem uma capacitação. Sim, sim. Esdras, você falou uma coisa tão importante. Ele negocia esse valor. Na sua formação e na nossa, a gente não recebeu esse conhecimento de vamos negociar, vamos nos valorizar, É uma aceitação, vamos né, do que vem. pertencer. Eu sinto uma lacuna. E que gera uma hegemonia dos médicos sobre todas as outras profissões. Fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, todas as outras ficam subsomadas à hegemonia médica, que então, eu acho que até com um ato médico, é necessário que o médico autorize. Isso é inaceitável. É uma distorção, né? É uma distorção. Como se o nosso ato de servir fizesse com que a profissão fosse menor. E não é. Exatamente. Entende? Então, eu acredito até que na formação atual, já que falam tanto de conteúdo, a negociação... Porque em uma negociação, se você não se valoriza a tua empresa, teu conhecimento... Você já entra perdendo. O Rabino Newton Bondage, ele tem um livro chamado A Cabala do Dinheiro. E lá ele diz algo muito, muito importante, que eu acho que para nós profissionais que cobramos um honorário e tal, é interessante. Ele diz assim, uma boa negociação que satisfaça quem vende e quem compra, se os dois estiverem satisfeitos, essa negociação é abençoada por Deus. Olha. Senão, Legal. ela não é saudável.
Ele coloca Deus É o no meio equilíbrio, disso, né? É o equilíbrio. para E falar agora, de dinheiro. Eu vou falar uma coisa que me veio à mente, que é você ter bastante convívio na Alemanha. Em termos de sociedade, existe, parece, mais justiça. Quando você vem para o Brasil e quando você vai para a Alemanha, entende? É interessante isso, né? não é? Isso tem muito a ver com o sistema de saúde da Alemanha, onde todo profissional tem a sua autonomia, a sua valorização estipulada por um Ministério da Saúde que vê em todos como necessários. Então, não iria haver esta predominância de um sobre o outro. A valorização é dada, digamos, por lei. Vem de cima, né? Sim, sim. Então, o cliente vai e ele sabe que aquele profissional é reconhecido pelo sistema de saúde do país. Então, o valor já está aí a priori. Né? No Brasil, infelizmente, nós não temos isso. Nós temos uma disputa de classes. E temos que nós entrarmos no mar e cada um nadar. Mas sabe que negociar é uma coisa boa? É muito agradável negociar. E negociar, se essa negociação satisfizer, eu dou razão ao Newton Bonder. Se eu ficar satisfeito com a negociação, eu cobro X, ele negocia um desconto e você dá um desconto, mas o desconto também não lhe desvaloriza. Claro. Tá agradável, então tá bom, tá ok. Então a gente... Sim, porque isso gera prosperidade, não é? Sim. Que gera vínculo, que gera crescimento, que gera mudança, e a gente é profissional que modifica as pessoas. Então, veja, isso é tão importante no ato de se valorizar. Sim. Que a prosperidade, ela está envolvida exatamente nisso, não é? E quem se desvaloriza não vai ser feliz na profissão. Para mim, isso é mais do que claro. Eu até falo para a Leni, quem se desvaloriza dá um tiro no próprio pé. Sim. Porque trabalha demais, Sim. fica extremamente cansado, não consegue render o tanto... Certo? Essa coisa de você estar inteira, eu tenho que valorizar e ter a prosperidade aqui, introjetada. E cria uma certa astúcia para o exercício da profissão. É assim, Sim. bom, você não vai me pagar o que eu cobro, então eu vou fazer a terapia de 30 minutos. Uhum. Com 30 minutos eu encerro, está feita a sessão e compensei de outra forma a desvalorização que me foi dada. Termino trabalhando muito mais. Isso é cruel. Né? Mas quem pratica esse tipo de astúcia é porque não está feliz na profissão. Muito bem, acredito que conversamos um monte. Deu para trazer reflexões, não é? Eu te agradeço por esse momento, essa aula, né? Sim, Leni? Somos e privilegiadas agradeço aqui. também ao longo da minha carreira, que a Leni é uma super incentivadora, certo? Esse Estamos aprendizado juntas, do quanto que a gente deve se valorizar. E você também, Esdras. Olha, eu que demais. aprendi com vocês. Se ficar desta forma, meu narciso vai lá para cima. Aí eu vou ter que cobrar mais. Tá vendo só? Mas vale. O ser humano tem que ter essa preocupação, né? De estar sempre nessa interação e nessa troca. Sim. E vamos e venhamos. Às vezes a gente tem a sensação de que experiência de vida, o nosso paciente tem mais do que nós. Isso na psicologia acontece. Quando ele vem com um sintoma, uma doença, eu nunca tive uma obsessão. Sim. Eu outra vou tratar experiência, da obsessão dele, é outra. Né? Enquanto que eu acredito que isso não aconteça tanto na fonoaudiologia, é isso? Das pessoas nos procurarem com questões. São questões que nós, eventualmente, depende da área de atuação, né? Que nós nunca vivenciamos.
E a gente está lá no papel de procurar ajudar. Por exemplo, se a gente pensar numa pessoa que teve um AVC, por exemplo, Exato, não é? exato, Ela vai ter um problema de comunicação que a Então gente vai pensa. atuar. Só que assim, o profissional nunca passou por isso e nunca não vai saber exatamente o que está se passando com o outro. Ele Mas tem a sabe experiência, como ele tem ajudar, a expertise de ajudar, de auxiliar, não é? Mas nunca viveu aquela situação. Então, corrijo isso. Na fonoaudiologia tem tanto quanto na psicologia. Tem. Esse, Agora, por outro lado, quando a gente pensa na nossa área de atuação, né, que é a busca pelo desenvolvimento de uma comunicação efetiva, afetiva, nós temos obrigação moral e cívica, não é, Cláudia, de nos desenvolvermos para conseguirmos até sermos modelos, né, para aqueles que nos procuram. Esse é algo que aparece mais do que no seu caso, né, Esdras? Porque às vezes, assim, o terapeuta tá lá e ele tá lidando, demonstrando um certo equilíbrio e tudo mais, mas às vezes por dentro ele tá lá se martirizando, tá se sentindo inseguro, tá se sentindo tenso com a situação, não é? Sim, mas na fala, na comunicação, isso não acontece. Ela nos expõe muito mais, né? Abriu a boca, já está até quieto. formando imagem. Já vai gerar percepção, né? Percepção, não tem jeito. Imagem do, é isso mesmo. Ô, Esdras, e como que você lida com um paciente que começa a falar com você e daí você percebe por meio da voz e do corpo, você fala, pô, esse tá me desvalorizando? Uau! É comum, porque as pessoas vêm com medos, tá vendo? com autoimagem formada. Sim. Ele está diante de um profissional que supostamente está num degrau acima do dele. É possível que ele venha com essa rejeição, essa aversão, essa agressão. É saber lidar com isto, não é? Se souber lidar, dentro de pouco tempo as coisas estão bem mais equilibradas, ajustas. Eu acredito que isso aconteça também na fonoaudiologia, que aconteça com vocês, porque não é fácil ser paciente. Sim, claro. Verdade. E se sentir numa posição mais inferior. Claro. Não é? Ainda mais as pessoas que muitas vezes a gente acaba atendendo, né? Sim. Que tem um destaque, que tem uma projeção maior. É delicado, né? São profissões que tratam com o fator humano. Sim, sim. Acima de tudo. E a gente tem que ter uma atenção bastante grande, né? Ao nosso saber e ao nosso desenvolvimento interior. É uma coisa que precisa caminhar junto e a gente tem que ter essa abertura, né? De aceitar as nossas eventuais limitações, de buscar ir atrás para melhorá-las. Sim, exato. E, consequentemente, valorizar a nossa conquista. Mostrar para o outro o tanto que aquilo nos tornou pessoas melhores, né? É importante. Sim. E tem uma coisa muito interessante que a nossa profissão lida, que é o sigilo. Então, quanto mais o sigilo é um pacto, um pacto de confiança, é um nosso código de confiança. Sim. Então, isso também eu vejo que é um ponto de confusão. Porque em tempos de mídias sociais, onde o ego está lá em cima, o sigilo muitas vezes é quebrado. Porque é melhor eu tiro fotos de mim mesma, da empresa que eu vou e tal, entende? E isso é muito ruim. Porque eu sinto no sigilo, e óbvio, o sigilo é um segredo, é um código e é uma força. Com certeza. É uma força. Você pode contar para mim o que você quiser, que eu sou sua terapeuta, entende? E eu não vou me valer da sua fama. Sim. Ou do seu... Da sua importância, né? Sei lá, do seu poder financeiro para me autopromover. Então, isso é algo bem delicado nos dias atuais. Você não sente, Leni? Nossa, com certeza. Tem uma exposição bastante grande, né? Muita gente acaba passando por cima. Sim. Tem uma canção que diz O Dono da Voz, não tem? Sim. Qualquer coisa assim. Do Chico Buarque. Sim. É do Chico Buarque, né? O que é bom para o dono é bom para a voz. O que é bom para o dono é bom para a voz. E aí deve ser para o profissional que cuida da voz também, né? Com certeza. Isso mesmo. É natural que seja, né? É natural que seja. E uma coisa interessante, Esdras, você tem redes sociais? Não.
Então, veja que isso não é muito interessante. Eu já sabia, porque eu já tinha perguntado. Exato. Mas veja o quanto que isso também te valoriza. De verdade, porque existe algo que é assim, eu pensei, gente, imagina que vida feliz, ele nem precisa entrar no Instagram, no Facebook, porque é algo que tira o nosso foco, muitas vezes causa confusão. Eu vejo a vida do outro tão perfeita, às vezes eu estou me desvalorizando de estar ali, e essa quebra do sigilo é algo... É uma tentação. A rede social é uma tentação. E você citar coisas que não podia, de falar de coisas que não podia. Agora, eu me abstenho da rede social por uma questão mesmo de narciso. Quando a gente trabalha numa faculdade, numa universidade como PUC, USP e tal, a gente já é visto como alguém que conhece mais. E pode correr o risco de, então, com seguidores, querer falar de tudo e de uma forma inadequada. Só porque ter muita gente ouvindo enche o ego. Olha, que interessante isso. Então, é melhor ficar quieto, calado. Mas eu também já tenho uma certa idade e já estou na reta final da profissão. Então, é melhor ficar quietinho. Mas vê, existe uma sabedoria nisso, não é? Claro. E uma escolha, né? É uma escolha. Eu tenho muito receio e muito cuidado com a hipervalorização. Claro que eu sei que não vou me desvalorizar. Né? E o bom é que vocês duas que estamos aqui conversando, vocês duas são pessoas que sabem se valorizar adequadamente e estão aí no mercado com um nome que tem uma repercussão muito grande, fazendo um trabalho maravilhoso. Eu tenho o privilégio de trabalhar com vocês e quando trabalho é um grande prazer. A gente agradece, mas a gente também fica bem assustada com todas essas mudanças, porque a comunicação é uma metamorfose ambulante. Total, né? E é muito dinâmico, né? Mas é o momento da comunicação. Sim, com certeza. E a gente tem que ter olhos, né, e coração e mente para ver isso como uma oportunidade, como algo que merece o nosso empenho, que merece a nossa dedicação e para nos cuidarmos, para não sucumbirmos a esse oba-oba que pode ser prejudicial. Né? E a comunicação com a inteligência artificial, como é que fica para vocês? Um desafio, principalmente quando a inteligência artificial memoriza a voz, as entonações e memoriza os movimentos dos lábios e consegue fazer, por exemplo, você sendo gravado e o mesmo conteúdo vai ser replicado em diferentes línguas. E eu vi exatamente isso, em diferentes línguas. Então, existe um lado maravilhoso que você fala, nossa, né? Olha só, esse conteúdo vai estar daqui a pouco disponível mundial, no mundo, certo? E o outro lado que é o famoso, nossa, o quanto que isso não pode gerar edições para o mal. Claro. Para você... de verdade, fazer a cabeça das pessoas, retirar o senso crítico. Então, acredito que a gente está num momento perigoso. Sim. Que exige muita atenção, né? Não é? Exige muita atenção, muito cuidado, muito isso dos valores da gente estarem presentes para a gente escolher o que a gente quer, como a gente quer. Tanto o que a gente mostra, como aquilo que a gente consome. E nós estamos valorizando a inteligência artificial como o suprassumo do saber. Pois é. Isso é um perigo. É um perigo. Não é? E ela comunica com tamanha segurança e pelo fato de ter uma técnica que nós não dominamos, é um algoritmo que a gente não conhece. Se a gente se sentir inferiorizado diante da inteligência artificial,
isso corre um perigo muito grande para a comunicação, Sim. para a forma como o ser humano se comunica. Eu penso que o tema que vocês escolheram, valorização do profissional, tem a ver com o seguinte. O filósofo Karl Jaspers diz que todos nós carregamos dentro de nós uma culpa pelas coisas que fazemos, não é? E a gente vai tentando contornar essa culpa para poder ter um certo equilíbrio emocional. Então, é impossível existir alguém que não tenha culpa. A religião nos... faz o favor. Exatamente. E nos cobrar por isso. Não é? Mas ele vai dizer que existe uma culpa inconsciente, que é a culpa coletiva. Só para dar um exemplo bem rápido, se for no caso culpa coletiva brasileira, e a gente está vendo isso agora, todos nós carregamos uma certa culpa pela escravidão, Sim. não é? Que existiu no Brasil. E isso determina o nosso comportamento diante das minorias, Mas vamos voltar para a profissão. A minha atitude, que está ligada à minha autoestima e à valorização que eu dou à profissão e a mim mesmo, vai determinar uma desvalorização, vai gerar uma desvalorização da profissão ou uma hipervalorização. Então, eu vou traduzir isso em palavras bem simples. Se cobro barato demais, eu desvalorizo. Se cobro absurdamente demais, eu desvalorizo a profissão. Porque vai haver uma onda, uma rejeição muito grande aos valores justos que eu cobro, deixo de cobrar ou que exagero na cobrança para a população. Então, nós carregamos uma certa culpa pessoal e coletiva pelo quanto a nossa profissão é valorizada. Então, o caminho para a gente sair da culpa. A consciência. A consciência. Lá no fundo, e buscar o que o corpo também fala sobre a nossa atitude. Muito bom. Bom, então a ideia é que a gente entenda o nosso valor, a nossa importância, que a gente continue se aprimorando, buscando ser um profissional cada vez melhor e que a gente seja capaz de comunicar isso para as pessoas de uma forma assertiva. Não use sua profissão para a sua vaidade, pessoal. Saiba dar o devido valor e saiba que existem outros melhores que você. Não se desvalorize, mas não se hipervalorize. E saiba que a sua profissão é importante. Haja com valor. Isso é valorizar. Valorize a si mesmo e a profissão. E por aí vai sendo gerada a felicidade de cada dia. A felicidade que deve acompanhar o nosso fazer todo dia no escritório, no consultório. Quando a gente sai, diz que dia gostoso foi hoje, né? É porque foi valorizado e porque também se valorizou. Valorizar é importante. Eu espero que você tenha gostado, que a gente com esse podcast tenha podido ajudar você ou levantado mais questões, que você e cada um de nós consiga ter consciência, porque é por meio dela que a gente fala com a gente mesmo, que a gente cresce e também que a gente possa ter atitudes positivas e proativas dentro da nossa profissão.